Bem-vindos! O que a gente vai fazer aqui é mergulhar fundo num verdadeiro desafio de elite. Vamos explorar a vanguarda da medicina esportiva, aquele ponto exato onde a performance de um atleta de ponta esbarra nos seus próprios limites biológicos. O papo aqui é sério e o nível é altíssimo, então foco total. E para a gente começar a entender isso, olha só, é fundamental ter em mente que o esporte de elite acontece no pico, no limite absoluto do potencial humano. Essa imagem aqui, ela meio que resume tudo, né? É essa zona extrema, onde a ciência, a fisiologia, tudo é levado ao máximo. É exatamente por isso que essa nossa conversa hoje vai ser diferente. A gente estruturou tudo como um desafio, uma verdadeira sabatina de elite. É a chance de colocar à prova o conhecimento, sabe? Cara a cara com os conceitos mais recentes e avançados da área. Preparados? Então vamos nessa. Olha só o nosso caminho. A gente vai passar pela eterna briga entre genética e treinamento. Depois, vamos entender a biologia da cicatrização. Em seguida, uma mudança de chave importantíssima, a filosofia de salvar o menisco. E para fechar, vamos discutir o que realmente significa o retorno do atleta. Muito bem, vamos começar pelo primeiro ponto. Genética versus treinamento. Aqui a gente vai direto na base de tudo, no código do campeão. Vamos falar sobre o que define o potencial de explosão de um atleta a nível genético e fisiológico. Então a primeira pergunta já vem com tudo. Pensa num atleta de elite, um velocista de 100 metros rasos. Qual seria a combinação mais provável, hein? De tipo de fibra muscular e de polimorfismo genético? Para sustentar aquela performance de explosão absurda. Fibras tipo I com ACTN3XX, fibras tipo 2 com ACTN3RR ou uma mistura das duas com o gene ACE. Pensa aí um pouquinho. E a resposta certa é a B. Agora, vamos entender o porquê disso. É bem simples, na verdade. Velocistas, o que eles precisam? Explosão, potência imediata. Isso vem de onde? Das fibras musculares de contração rápida, as do tipo 2. Ok, agora entra a genética. O gene ACTN3, que o pessoal até chama de gene da velocidade, no seu genótipo RR é fundamental para produzir uma proteína chamada alfa-actina 3. E essa proteína é basicamente um tijolo essencial na construção dessas fibras rápidas. Sem ela, a capacidade de gerar força de forma explosiva simplesmente não é a mesma. Ok, vamos para o nosso segundo tópico, a biologia da cicatrização. E aqui a pergunta é: regeneração ou cicatriz? Quando um atleta tem uma lesão muscular grave, o corpo dele chega numa encruzilhada a nível molecular. O caminho a seguir vai ser o de regenerar o tecido de verdade ou só de formar uma cicatriz no lugar. E essa decisão passa por uma molécula-chave, o tal do TGF-beta. A pergunta é: qual é o papel dele na formação daquela fibrose, daquela cicatriz que não estica? Ele é o mocinho que estimula a regeneração ou ele é o vilão que atrapalha tudo e acaba resultando em fibrose? E a resposta é a B. Nesse contexto específico da lesão muscular grave, pode anotar, o TGF-beta é o vilão da história. O mecanismo é exatamente esse. Pensa no TGF-beta como um interruptor. Ele desvia todo o processo de cura. Ele basicamente desliga a rota da regeneração muscular e, ao mesmo tempo, ativa os fibroblastos. E o que eles fazem? Produzem um monte de tecido cicatricial, uma fibrose toda dura, inelástica. O resultado é um ponto fraco no músculo. Um convite para uma nova lesão acontecer exatamente ali. Vamos agora para o nosso terceiro ponto, que é uma das maiores, se não a maior, mudança de pensamento na ortopedia esportiva dos últimos tempos. A gente está falando da filosofia salvar o menisco. Não é mais sobre remover, é sobre preservar. Olha só essa comparação, fica muito claro. Antigamente, qual era a lógica? Rasgou o menisco? A gente tira o pedaço. Minissectomia. O objetivo era fazer o atleta voltar a jogar o mais rápido possível. Só que o preço disso a longo prazo era altíssimo, com riscos gigantes de artrose. Hoje, em 2026, a abordagem é outra. O foco é na longevidade da articulação. A gente quer suturar, reparar, preservar o máximo de tecido possível para justamente evitar a degeneração lá na frente. E a pergunta aqui testa justamente essa nova mentalidade. Imagina o pior cenário, uma lesão complexa, bem na zona avascular do menisco, a chamada zona branca-branca. É uma área sem sangue, que em tese não cicatriza. Num atleta jovem, qual é a conduta hoje em dia para preservar o tecido?
A resposta correta é a B. É aqui que a gente entra na fronteira da medicina regenerativa. E a estratégia aqui é fascinante. A lógica é, se a natureza não deu um ambiente de cura para aquela região, a ciência vai lá e cria um. A gente usa os chamados ortobiológicos, como PRP de última geração ou implantes bioindutivos, que funcionam como um andaime de colágeno. A ideia é levar fatores de crescimento e uma estrutura para que as próprias células do paciente consigam regenerar aquele tecido. É transformar o incurável em curável. E agora, nosso último desafio, o retorno do atleta. Depois de uma cirurgia gigante, tipo uma reconstrução de LCA, a grande questão é, o que de fato significa que o atleta está pronto para voltar? É muito mais do que só olhar o cronômetro. A pergunta aqui é para desafiar aquela ideia antiga de que 6 meses e tá liberado. Para liberar um atleta em 2026, depois de uma cirurgia de LCA, qual é a bateria de testes mais confiável para a gente realmente diminuir o risco de uma nova lesão? É só o tempo? É uma combinação de força, testes funcionais e fator psicológico? Ou é só a imagem da ressonância? Sem dúvida, a resposta é a B. Liberar um atleta só com base no tempo, hoje em dia, isso é considerado ultrapassado e, para ser sincero, até perigoso. A abordagem moderna se baseia em dados. São 3 pilares que não podem ser ignorados. Primeiro, simetria de força. O teste isocinético tem que mostrar que a perna operada tem pelo menos 90% da força da perna boa. Segundo, testes funcionais. O atleta precisa passar numa bateria de testes de salto, os Hob Tests, que simulam o que ele vai fazer no esporte dele. E terceiro, que muita gente esquece, prontidão psicológica. Não adianta o joelho tá bom se a cabeça não estiver. A gente precisa medir a confiança do atleta no joelho. Ufa! Depois dessa sabatina, vamos juntar as peças e tirar as conclusões. Quais são os grandes princípios da medicina esportiva de elite que a gente viu aqui? Acho que a gente pode resumir em 4 grandes lições. Primeiro, a genética. Ela é a base, o ponto de partida do potencial do atleta. Segundo, a biologia. A cura ideal busca regenerar o tecido, não só criar uma cicatriz. Terceiro, a preservação. A prioridade máxima hoje é manter a anatomia original, como o menisco. E quarto, critérios. A decisão de voltar a jogar é multifatorial, não é só olhar o calendário. E para a gente fechar, fica uma provocação final, que na verdade nos joga de volta para o começo de tudo. Se a genética, como a gente viu com o GNA CTN3, já meio que determina o potencial de um atleta, até onde o treinamento pode de fato mudar o destino dele? Será que a gente consegue reescrever o que a biologia determinou? Fica aí a reflexão.